Abra sua Bíblia, por gentileza. Eu quero pregar uma palavra ao seu coração. E eu quero que você abra lá no Antigo Testamento, no último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3. Deixa eu abrir uma outra versão. Versículo de número 6. Diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Quantos creem nisso? Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí. Queridos, nós estamos vivendo dias em que a doutrina da mordomia cristã tem sido fortemente atacada nesta geração. Quando nós abrimos as redes sociais, nós vemos de tudo que é tipo de comentário, quando se trata da mordomia cristã, quando se trata especificamente da prática dos dízimos e das ofertas. E eu acho tão interessante que nós vemos cada doutor, cada PhD nas redes sociais, em todos os assuntos, não é verdade? Tem muita gente entendida hoje nas redes sociais, pessoas que são dominadoras de diversos assuntos e elas se intitulam donas da verdade, autoras da verdade. E eu creio que parte dessa rejeição dessa doutrina dos dízimos e das ofertas é por causa do mau testemunho que muitas chamadas igrejas evangélicas acabaram trazendo para o nosso cenário, para o cenário da nação brasileira. Falta de transparência, enriquecimento ilícito, pastores, ou aqueles que se intitulam pastores com os seus jatos particulares, com as suas mega fazendas, com o seu patrimônio monstruoso, e muitas pessoas fazendo isso de todo o coração acabam se sentindo enganadas, se sentindo usurpadas e defraudadas, e os sentimentos são inúmeros. Muitas delas tiveram decepções, tiveram frustrações, e isso fez com que elas distorcessem, caminhassem para um outro lado, de uma forma que viessem a rejeitar totalmente uma verdade bíblica. Particularmente, eu entendo que a experiência que nós temos com um determinado assunto não invalida a verdade a respeito deste assunto. Deixa eu dar um outro exemplo para você poder entender. Muitas pessoas fazem o mau uso dos dons espirituais. Fazem o mau uso do falar em línguas, fazem mau uso da palavra da profecia. Mas isso não faz com que o dom de línguas, o falar em línguas, a palavra da profecia não exista. O fato de algumas pessoas utilizarem errado um determinado dom, uma determinada verdade da palavra de Deus, não faz com que esta palavra ou esta verdade seja anulada diante de Deus.
Aquilo que eu e você temos como experiência não muda a verdade de Deus. Outras pessoas, por exemplo, ainda para acrescentar um outro exemplo, elas têm experiências ruins com o casamento. E elas passam a desconfiar do casamento. Passam a dizer que o casamento não é tão sagrado. Passam a dizer que o casamento não é tão assim de Deus. Passam a banalizar o assunto na área em que elas tiveram a frustração. E quando nós vemos a respeito de dízimos e ofertas, isso não é diferente. Mas isso não muda aquilo que a palavra de Deus diz. O primeiro versículo que nós lemos, o Senhor diz o seguinte, no versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Então, independente do que os homens fazem com a verdade bíblica, Deus não muda. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é a verdade eterna. Jesus disse, olha, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras hão de permanecer. Os céus e a terra vão passar, mas as palavras do Senhor vão se cumprir, elas vão permanecer para todo o sempre. E quando nós falamos a respeito de finanças, quando falamos a respeito de mordomia cristã, nós estamos lidando com um assunto 100% espiritual. Então, o que eu quero falar para você hoje, nesta noite, não é um assunto de dinheiro. Eu quero falar sobre um assunto 100% espiritual. Porque quando falamos de dinheiro, nós estamos falando de algo que exerce governo sobre a vida de muitas pessoas. Estamos falando de algo que exerce senhorio sobre a vida de muitas pessoas. E quando nós vemos a palavra de Deus, nós vamos ver que o assunto finanças, o assunto dinheiro é 100% espiritual. O profeta Malaquias, ele profetizou na segunda geração depois do cativeiro da Babilônia, contemporâneo de Ageu, de Zacarias, também de Esdras e Neemias. Aquela nação havia saído de um cativeiro que durou 70 anos, mas espiritualmente eles ainda estavam presos. Muitas coisas eles estavam fazendo e estavam desagradando o coração de Deus, estavam desagradando o coração do Pai. E Deus mostra para a nação que eles estavam caminhando na mesma trajetória, no mesmo caminho que as gerações passadas haviam caminhado. No versículo de número 7, o Senhor diz assim: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Deus está trazendo uma alerta. Ele está dizendo, gente, olha, vocês estão seguindo os mesmos caminhos da geração anterior, das gerações passadas. Vocês, desde os dias dos pais de vocês, estão se desviando dos meus estatutos e não estão guardando os meus mandamentos. E antes que Deus ordena, antes que Deus aborda o assunto de dízimos e de ofertas, Deus chama a nação para quê? Para ter um relacionamento íntimo, para ter um relacionamento pessoal com Ele. Deus diz assim, tornai-vos para mim. Isso significa que antes de Deus ordenar que você e eu tragamos os nossos dízimos e as nossas ofertas à casa do tesouro, Deus nos chama para um relacionamento íntimo, Deus nos chama para uma vida de comunhão com Ele. O Senhor está dizendo, tornai-vos para mim. Isso nos mostra que Deus está mais interessado no ofertante do que na oferta. Ou Deus está interessado antes no ofertante do que na oferta. Deus está procurando antes o adorador e depois Ele está procurando a adoração. O próprio Senhor Jesus disse que o Pai está procurando o que? Adoração. O Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Significa que antes de oferecermos algo a Deus, nós devemos nos apresentar a Deus. Antes de oferecermos ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta, nós precisamos oferecer a nossa vida. Antes de qualquer coisa, querido, porque nós vamos falar um pouquinho a respeito disso também. Jesus censurou fortemente os fariseus, os religiosos dos seus dias. Porque eles praticavam todas essas coisas, mas o coração deles não era um coração reto, o coração deles não era um coração íntegro, o coração deles não era totalmente do Senhor. E o Senhor está dizendo nesta palavra, antes de trazer os dízimos e as ofertas, Ele está dizendo, tornai-vos para mim, diz o Senhor. E Deus nos mostra a reciprocidade que Ele
trabalha quando você e eu nos voltamos para Ele. O Senhor diz: tornai-vos para mim, diz o Senhor, e Ele diz: e eu me tornarei para vós outros. Se nós quisermos restauração, nós precisamos primeiramente nos voltar para Deus. Se nós queremos experimentar algo da parte de Deus, se nós queremos que Deus olhe para nós, nós precisamos nos voltar para Ele. O Senhor está dizendo: e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então eu me aproximo de Deus e Deus responde à minha aproximação, à oferta da minha própria vida. Mas o perigo que acontecia naquela geração é que eles diziam o seguinte, versículo de número 7: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Um dos maiores perigos da vida cristã é quando nós estamos nos afastando do caminho do Senhor, quando nós estamos nos afastando do padrão de Deus. Deus nos chama para uma volta, Deus nos chama para o arrependimento, e nós respondemos para o Senhor: mas Deus, em que eu tenho que tornar? Em que eu tenho que voltar para o Senhor? É quando a nossa consciência ela vai se cauterizando, é quando a nossa consciência vai perdendo a sua sensibilidade, e nós já não entendemos mais o que Deus está falando conosco. Então, antes de trazermos os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, Deus pede para que nós entreguemos a nossa vida no altar dele. Deus pede para que nós entreguemos o nosso coração nas mãos dele. E aí no versículo de número 8, então, o Senhor vai dizer: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas. Então, eu quero em primeiro lugar falar sobre essa relação entre a nossa vida espiritual e os nossos dízimos e ofertas. A relação que existe entre esses dois assuntos, a nossa vida espiritual e os dízimos e as ofertas. Conforme eu disse, o dízimo não é uma questão meramente financeira, mas sobretudo espiritual. Eu posso dizer para você que o bolso revela o coração. A atitude que nós temos revela como está o nosso coração. A única entidade que Jesus chamou de Senhor foi o dinheiro. Jesus disse: olha, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. O dinheiro é mais do que uma moeda, é um grande ídolo. Mamon, chamado de as riquezas, é o maior senhor de escravos do mundo. Você já parou para pensar nisso? Que as riquezas, o Mamon, que é o Deus das riquezas, ele é o maior senhor de escravos do mundo. As pessoas servem às riquezas, as pessoas servem ao dinheiro, as pessoas estão escravizadas pelo dinheiro. E por causa do dinheiro muitos mentem, roubam, matam, morrem, se corrompem, são corrompidos. E a Bíblia ainda diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa deste amor, muitos negligenciam a prática dos dízimos. Muitos negligenciam a prática dos dízimos. Eu quero abordar alguns aspectos a respeito do dízimo. Primeiramente, o dízimo é um princípio estabelecido pelo próprio Deus em sua palavra. Lá no livro de Gênesis, eu quero mostrar aonde está a sua primeira menção. A primeira menção dos dízimos está lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, verso 18 até o 20, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Repitam comigo: e de tudo, mais forte, de tudo, lhe deu Abrão o dízimo. A Bíblia está falando de um encontro que Abraão, que na época era chamado de Abrão, eu tenho mais dificuldade de falar Abrão, então eu gosto de falar Abraão, tá? Então a Bíblia fala a respeito deste encontro que Abraão teve com Melquisedeque. O versículo 18 diz que ele era rei de Salém, rei da cidade de Jerusalém, e ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. Este homem possuía dois ofícios, ele era tanto rei como também sacerdote.
Ele tanto governava como também ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E esse Melquisedeque é uma figura do próprio Senhor Jesus Cristo. É um tipo do próprio Senhor Jesus Cristo. É alguém que no Antigo Testamento representava a pessoa de Cristo. Lá na frente da mensagem, no livro de Hebreus, nós vamos ver a respeito deste Melquisedeque. Ele era tanto rei como também sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que Abraão, aquele que é chamado de o pai da fé, ele recebeu de Melquisedeque o pão e o vinho, que também é uma figura do quê? Da ceia do Senhor. E Abraão, depois de voltar da guerra, depois de vencer aqueles reis contra os quais ele havia lutado, depois de ter libertado seu sobrinho Ló, ele dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. 430 anos antes da lei de Moisés ter sido estabelecida, Abraão tem este ato, tem esta atitude de dar o dízimo de tudo a este homem chamado Melquisedeque. Depois nós vemos o seu neto de Abraão, Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. Lá em Gênesis 28 e 22, Jacó faz um voto ao Senhor, dizendo o seguinte: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac, ele faz um voto ao Senhor, uma promessa ao Senhor, dizendo: Deus, tudo quanto o Senhor me conceder, eu de tudo darei o dízimo. Então nós vemos o que? As primeiras menções desta palavra, a palavra dízimo. Dízimo significa o que? 10ª parte. Dízimo significa 10% de um ganho. Então não existe, irmãos, dízimo de 1%. Por causa, a palavra dízimo significa 10ª parte. Então dízimo significa 10% ou 10ª parte de algo, ok? O dízimo é algo santo ao Senhor. Levítico 27 e 32, por favor, aqui no telão. Levítico 27 e 32 diz assim: aqui nós já vemos o que? Quando a lei de Moisés foi estabelecida e os dízimos foram regulamentados. No tocante às dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Será santo ao Senhor. O dízimo era algo santificado, era algo consagrado ao próprio Deus. Em terceiro lugar, o dízimo também fazia parte do culto. Deuteronômio 12:6 fala que o povo, quando fosse se dirigir ao templo, eles deveriam levar a este lugar de culto todos os dízimos à casa de Deus. A esse lugar, falando do templo, fareis chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Então o dízimo também era um ato de culto, um ato de adoração, era parte do culto e parte da adoração ao Senhor. Quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito, essa escravidão que durou 400 anos aproximadamente, e o povo recebeu a lei de Moisés, Deus estabeleceu o dízimo como forma de contribuição para quê? Para que houvesse mantimento na casa de Deus. O texto que nós lemos de Malaquias capítulo 3, verso de número 10, diz que é para que houvesse mantimento na casa do Senhor, para que houvesse mantimento. Então naquela época a lei de Moisés foi estabelecida. Por quê? Porque Israel se tornou um estado, uma nação, com limites geográficos, com um local de culto a Deus. E Deus, através de Moisés, deu à nação de Israel o quê? A regulamentação, a normatização dos dízimos e das ofertas. Portanto, conforme eu já disse, era para quê? É para que houvesse o sustento, a manutenção da casa de Deus. Um outro aspecto ainda do porquê o dízimo era oferecido, do porquê o dízimo era dado, é para que os levitas, ou seja, todos aqueles que faziam parte da tribo de Levi, eles pudessem então ser sustentados. Deus, quando introduziu as 12 tribos, ele disse o seguinte: olha, todas as tribos terão parte na terra, terão a sua herança, mas a tribo de Levi não terá parte, não terá herança naquela terra. E como troca disso, Deus estabeleceu que a tribo de Levi fosse a tribo sacerdotal, ou seja, a tribo que serviria no templo, a tribo que estava encarregada de toda a manutenção, de todo o serviço da casa de Deus.
E no livro de Números, no capítulo 18, no verso de número 1, no número 21, desculpa, Números 18, 21, está escrito o seguinte: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Então nós vemos Deus estabelecendo isso, né? É o primeiro tipo de dízimo que havia no Antigo Testamento. O dízimo como forma de sustento para aqueles que serviam na casa de Deus. Os próprios levitas, aqueles que tinham a incumbência de receber os dízimos de todos os filhos de Israel, eles mesmos também davam uma oferta que era chamada dízimo dos dízimos. No versículo de número 26, de Números 18, diz assim: também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Aí no versículo 28 diz assim: assim também apresentareis ao Senhor uma oferta de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta do Senhor a Arão, o sacerdote. Ou seja, até mesmo aqueles que estavam em tempo integral na obra do ministério, eles também dizimavam. Isso significa que até mesmo aqueles que têm o serviço na casa de Deus, aqueles que servem na casa de Deus de uma forma integral, esses também têm a responsabilidade de fazer o quê? De serem dizimistas. Então, é isso que o texto está nos mostrando. Então, a primeira forma de dízimo era a forma que nós podemos chamar de o dízimo levítico. Mas um outro aspecto do dízimo que também era praticado em Israel era o dízimo festivo. Todo ano, eles tiravam uma parte do dízimo e eles faziam o quê? Eles faziam uma festa e eles comiam na presença do Senhor. Era chamado de o dízimo festivo. Eles pegavam os animais, os gados, pegavam as ovelhas, eles subiam até a presença de Deus, no lugar que Deus havia estabelecido, e ali eles faziam uma grande festa. Ali eles faziam uma grande celebração. Ou seja, eles comiam, eles tinham comunhão, eles se divertiam naquele momento. Um outro tipo de dízimo era a cada 3 anos, quando eles tiravam os dízimos e eles tinham a responsabilidade de se lembrar do estrangeiro, dos órfãos e também das viúvas. Então o dízimo não era apenas para a manutenção da casa de Deus, não era apenas para sustento dos levitas, mas também os dízimos era para quê? É para que houvesse uma assistência àquelas pessoas mais pobres. Era chamado de um dízimo diaconal, aonde os filhos de Israel se lembravam daqueles que eram mais pobres, daqueles que eram carentes. Deus disse: olha, vocês jamais se esquecerão dos levitas, dos estrangeiros, dos órfãos e também das viúvas. Era uma ordem que eles tinham, e isso também está no livro de Deuteronômio, capítulo 14, versos 28 e 29. Ok? Então, trazendo esse panorama, algumas informações a respeito do dízimo no Antigo Testamento, antes do período da lei e também durante o período da lei. E alguns cuidados que nós devemos ter a respeito do dízimo. Lá no livro de Malaquias, capítulo 3, no versículo de número 10, nós temos algumas advertências da parte de Deus, alguns pecados que nós não podemos cometer em relação ao dízimo. Primeiro, é reter o dízimo. O Senhor está dizendo: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. No versículo 8 diz: roubará o homem a Deus? E o Senhor diz: vocês estão me roubando a nação toda no quê? Nos dízimos e nas ofertas. A nação de Israel já havia sido advertida pelo próprio Deus, lá no livro do profeta Ageu, quando Deus diz assim: olha, vocês estão edificando as suas próprias casas, ao passo que a minha própria casa permanece em ruínas. E Deus traz essa advertência de que nós não podemos reter o dízimo. E a palavra reter, ou a palavra roubar, conforme está escrito, ela é diferente do furto. O furto é quando uma pessoa pega algo sem que a outra saiba. Ela furtou algo de uma forma escondida. Só que a palavra roubar, aqui no original hebraico, significa tomar à força. É uma espécie de assalto intencional, planejado e ostensivo. Então,
Deus está dizendo, olha, vocês não podem reter. E a Bíblia diz que reter mais do que é justo, isso se torna o quê? Pura perda. Então nós nunca estamos num lugar de segurança quando nós retemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Outro pecado que as pessoas podem cometer a respeito do dízimo é subtrair os dízimos. Por quê? Porque o Deus está dizendo o seguinte, ó, trazei todos os dízimos. Trazei todos os dízimos. Isso significa o quê? Que nós devemos trazer todos os dízimos. Por quê? Porque algumas pessoas, equivocadamente, elas fazem o seguinte: 2% eu vou dirigir a uma igreja necessitada, 3% eu vou dar para um missionário que está precisando, 2% eu vou dar para uma assistência social e os outros 3% eu dou na igreja onde eu congrego. Só que a Bíblia está dizendo que nós devemos trazer o quê? Todos os dízimos aonde? À casa do tesouro. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Então, nós não podemos o quê? Subtrair. E nós também não podemos o quê? Administrar os nossos dízimos. A Bíblia está dizendo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que era essa casa do tesouro? Era uma espécie de armazenamento. Era uma espécie de celeiro. É como se fosse a tesouraria da casa de Deus. E Deus está dizendo, olha, o que vocês devem fazer é trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Um outro erro que nós não podemos cometer em relação aos dízimos é subestimá-lo. Porque o povo estava dizendo, em que te roubamos? Em que te roubamos? E Deus está dizendo, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Muitas vezes, querido, as pessoas não entendem a seriedade deste assunto. Elas não entendem que esta negligência com a prática dos dízimos, isso pode mover a sua vida espiritual negativamente falando. As pessoas não conseguem entender que isso afeta o relacionamento delas com o próprio Deus. Elas pensam, esse assunto é um assunto sem importância. Mas conforme eu disse, queridos, no início, aquilo que nós pensamos de um determinado assunto não muda o que isso representa aos olhos do próprio Deus. Agora eu gostaria de partir para um outro ponto, que eu acredito que aqui entra algo muito profético para nós, que é a realidade dos dízimos no Novo Testamento. Talvez você já esteja com aquele argumento, com aquele pensamento, mas pastor, eu tenho visto as pessoas falarem que dízimo é coisa do Antigo Testamento. E agora nós estamos na nova aliança, pastor. E muitas pessoas, querido, têm dito isso. Pastor, nós estamos agora na graça. Pastor, agora nós não precisamos mais praticar isso, porque isso é tempo da lei. Mas nós já vimos que os dízimos foram estabelecidos quando? Eles foram estabelecidos antes da lei, 430 anos antes da lei de Moisés ter sido estabelecida. O patriarca Abraão, o pai da fé, aquele que foi justificado por Deus pela fé, ele já entregou os dízimos de tudo para o Senhor seu Deus. E nós, a Bíblia diz que nós devemos andar nas pisadas do nosso pai da fé, Abraão. E algumas pessoas têm diversos argumentos, e elas dizem, pastor, mas Jesus veio para abolir a lei. Irmãos, é isso que Jesus veio fazer? Jesus veio para abolir a lei? Vejamos o que está escrito em Mateus 5:17. Olha o que o próprio Cristo, no Sermão da Montanha, diz. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar ou abolir, eu vim para cumprir. Então Jesus não veio para abolir, Jesus não veio para revogar. Ele veio para quê? Ele veio para cumprir. Ele veio para colocar em prática tudo aquilo que estava escrito a seu respeito. Jesus, em todo o seu ensinamento, no Novo Testamento, ele fala a respeito do dízimo apenas 2 vezes. A primeira está em Lucas, no capítulo 18, no verso de número 12 e 13. Quando Jesus conta a parábola daquele publicano e do fariseu que foram até o templo a fim de orar. E o que Jesus está fazendo, na verdade, é censurando a atitude daquele fariseu, porque ele se gloriava das coisas externas, mas ele negligenciava a humildade, o arrependimento, o quebrantamento diante de Deus. Aquele fariseu, Lucas 18:12,
O publicano, o fariseu dizia o seguinte: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. A Bíblia diz que aquele homem, cheio de si, ele orava de si para si mesmo. Ele dizia: olha, Senhor, eu não sou como os demais homens, pecadores, eu não sou adúltero, sabe, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Olha, Deus, como eu sou bom, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que Jesus está fazendo não é criticando a prática do dízimo. O que Jesus está fazendo, na verdade, é criticando, é censurando a prática daquele fariseu que fazia coisas externas, mas ele não tinha um coração quebrantado, um coração contrito diante de Deus. E aí o que nós devemos pensar é o seguinte: se Jesus está aqui criticando a prática do dízimo, ele também estaria criticando a prática do jejum. Por quê? Porque o fariseu, ele jejuava 2 vezes por semana. Ele dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava. Então, se Jesus está aqui nesta passagem abolindo o dízimo, ele está fazendo o quê? Ele está abolindo também o jejum. E na verdade Jesus falou a respeito do jejum. Ele falou a favor do próprio jejum. A outra passagem de Jesus falando a respeito do dízimo está em Mateus capítulo 23, verso 23, quando ele diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, aquelas plantinhas que dão no quintal de casa, né? Alguns gostam de plantar isso até. Vocês dão o dízimo de tudo, da hortelã, do endro, do cominho, e ele diz assim: e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. O que Jesus está fazendo não é combatendo a prática do dízimo. O que Jesus está censurando naqueles escribas, naqueles fariseus, é que eles estavam negligenciando os preceitos mais importantes da lei. Quais? A justiça, a misericórdia e a fé. Se Jesus está abolindo a prática do dízimo, ele está abolindo também a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Porque ele diz o seguinte: devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está dizendo: olha, vocês devem praticar a justiça, a misericórdia e a fé, e vocês também devem continuar fazendo a prática do dízimo. O que Jesus está censurando é a negligência daqueles religiosos. Sabe o que eles faziam, querido? Sabe o que aqueles fariseus faziam? Eles pegavam uma grande soma de dinheiro. Deixa eu exemplificar para você. Como se eles pegassem uma nota de 100 reais e eles trocassem toda aquela nota de 100 reais por moedas de R$1. Aí eles faziam o que diante do gasofilácio? Soltavam aquele monte de moeda. Para quê? Para que as pessoas vissem: oh, como ele é fiel a Deus. Oh, olha o tanto de dízimo que ele dá. E aí entra aquela outra passagem em que Jesus faz o contraste com aquela viúva pobre, dizendo: olha, vocês estão dando daquilo que sobra. E essa mulher, ela deu todo o seu sustento, ela deu tudo o que tinha. Por quê? Porque ela havia dado apenas 2 pequenas moedas. Ou seja, diante dos homens aquele valor era insignificante, mas aquilo aos olhos de Jesus, e a Bíblia diz que ele estava observando, não a quantidade do que eles estavam colocando no gasofilácio. Jesus estava observando como eles colocavam as suas ofertas no gasofilácio. Isso significa que diante de Deus, querido, tanto faz se você dá dízimo de R$1, ou se você dá dízimo de R$1.000, de R$10.000. O que Deus está olhando é o nosso coração, porque antes dele desejar a sua oferta, ele deseja a inteireza, a plenitude do seu coração. Porque de nada adianta aqueles fariseus, ou de nada adiantava aqueles fariseus darem o dízimo de tudo, darem grandes quantias, se o coração deles não era reto, se eles estavam negligenciando a justiça, a misericórdia e a fé, que eram os preceitos mais importantes da lei. E se Jesus está criticando severamente a prática do dízimo, Jesus está dizendo: olha, você também está isento de praticar a justiça, a misericórdia e a fé. Porque já que é prática da lei, então você está livre disso.
Mas não é isso que Jesus está dizendo. Ele enfatiza: vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deixa eu ir um pouquinho mais adiante nisso, querido. Se nós não devemos mais praticar o dízimo porque ele é da lei, como os gananciosos dizem, então vamos pensar em algumas outras coisinhas importantes da lei. A lei dizia: não terás outros deuses diante de mim. Bom, se eu não preciso mais praticar dízimo porque dízimo é da lei, então agora eu posso ter outros deuses diante de mim? Se as pessoas dizem que não precisa mais dar dízimo porque dízimo é da lei, então agora eu posso fazer imagens de esculturas, porque a lei dizia: não farás imagens de escultura. Se as pessoas dizem que dízimo é da lei, e a lei diz: honra a teu pai e a tua mãe, para quê? Para que sejas de longa vida sobre a terra, para que tudo te vá bem. Então, se dízimo é da lei e não precisa mais ser praticado, então eu não preciso mais honrar pai e mãe. A Bíblia ainda diz, lá na lei: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, se Jesus está dizendo que o dízimo não precisa mais ser praticado porque é coisa da lei, então todas essas coisas agora podem ser praticadas. Então, tem alguém aí? Vocês estão em silêncio? O que nós não entendemos, querido, é que Jesus, ele não aboliu essas leis morais. O que Jesus aboliu da lei são as leis cerimoniais, aquelas leis que faziam parte de rituais de purificação. Ah, você tem que oferecer não sei quantas ofertas de carneiro, quantas ofertas de cordeiro, quantas ofertas de bois. E a Bíblia diz que esses sacrifícios, eles eram imperfeitos, por quê? Porque eles apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esses sacrifícios, essas ofertas, elas não precisam mais ser oferecidas, por quê? Porque elas faziam parte de leis cerimoniais. Mas o dízimo nunca fez parte de uma lei cerimonial. Ela sempre fez parte de um princípio de honra, de adoração ao nosso Deus. É isso que as pessoas não conseguem entender. Jesus não apenas manteve esses princípios da lei, mas ele ainda disse: olha, ouvistes o que foi dito aos antigos? Não adulterarás? Ele diz assim: ó, eu porém vos digo, se qualquer de vós olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou. Jesus trata não apenas a questão da prática, mas antes de tratar a questão da prática, ele trata a questão do coração. Ele diz ainda: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás. Ele diz: eu porém digo a vocês, qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão será réu de julgamento. Então o que Jesus está fazendo não é apenas mantendo um padrão, muito pelo contrário, a graça eleva o padrão. E o que hoje nós estamos ouvindo é uma mensagem de uma graça barata, de uma graça que você pode fazer tudo, que você tem liberdade de fazer todas as coisas, mas as pessoas não entendem que a mesma graça que nos salvou é a graça que nos capacita, que nos fortalece, que nos dá poder para quê? Para colocarmos em prática a lei de Deus. Então você não apenas recebe perdão dos seus pecados, mas você recebe capacitação de Deus para você colocar em prática os princípios da palavra de Deus. A lei veio para mostrar a mim e a você a nossa incapacidade. A lei veio para mostrar que nós não conseguimos fazer a vontade de Deus sem a ação do Espírito Santo. A lei veio para mostrar que nós não somos justos o suficientes para alcançarmos e obtermos o favor de Deus, mas somente pelo sacrifício de Jesus Cristo. A graça salvadora que se manifestou a todos os homens. Essa mesma graça também nos capacita a vivermos de uma forma justa, sensata e piedosa neste presente século. Não aceite o discurso de uma graça barata. Não aceite um discurso que faz com que você viva em libertinagem de qualquer forma e de uma forma que desagrada o coração de Deus. Você pode dizer amém? Vamos ver a última passagem do Novo Testamento,
que fala especificamente a respeito dos dízimos. Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7, a partir do verso 1. Porque, olha só, porque este Melquisedeque, vocês se lembram de Melquisedeque lá em Gênesis 14? Sim ou não? Ele diz, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, voltando aos 2 ofícios, ele era tanto rei como era também sacerdote. É uma figura de Cristo, por quê? Porque Cristo é rei e Cristo é sumo sacerdote. Ele está assentado à direita de Deus, governando os céus e a terra, e ele também está sentado à direita de Deus como sumo sacerdote, como aquele que ofereceu o mais perfeito sacrifício. Então, voltando para o texto. Saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Versículo 2, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Aqui nós vemos outras 2 características do reino de Deus, um reino de justiça e um reino de paz. Jesus é rei de justiça e Jesus é rei de paz. A respeito de Melquisedeque, versículo 3 diz o seguinte: sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não teve princípio de dias, nem fim de existência. Está falando de registro. Este homem não teve a sua genealogia registrada. E a Bíblia diz, entretanto, feito o quê? Semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, ou perpetuamente. Versículo 4, o autor aos Hebreus diz o seguinte: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. O texto está dizendo, considerai, vejam como era grande esse a quem Abraão, ou seja, Melquisedeque, este homem a quem Abraão pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Verso 5, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, conforme nós lemos no Antigo Testamento, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Verso 6, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Alguém aqui tem promessa? 2 ali, ó. Alguém aqui tem promessas? Alguém aqui tem promessas de ser abençoado? A Bíblia está dizendo que este Melquisedeque abençoou aquele que tinha as promessas, ou seja, ele abençoou a Abraão. Verso de número 7 diz, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior, o menor, é abençoado pelo superior, ou seja, pelo maior. O texto está dizendo que Abraão era o menor, e ele foi abençoado pelo maior, que era Melquisedeque, uma figura, uma representatividade de Cristo no Antigo Testamento. Uma representatividade de Cristo no Antigo Testamento. Versículo de número 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Está falando dos levitas, daqueles que recebiam os dízimos do povo. Esses homens eram mortais. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Este mesmo texto na Nova Versão Internacional diz assim: no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais, falando dos filhos de Levi. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Jesus veio não na ordem levítica, não como sacerdote da ordem levítica, oferecendo aqueles mesmos sacrifícios que todos os levitas ofereceram a Deus. Para quê? Para que eles pudessem ter os seus pecados perdoados. Mas Jesus veio numa outra ordem, chamada ordem de Melquisedeque. Jesus é figurado ou prefigurado através deste homem chamado Melquisedeque. E foi para este homem que Abraão pagou o dízimo de tudo,
pagou o dízimo dos melhores despojos. O que Abraão fez não foi oferecer os seus dízimos aos sacerdotes, aos levitas, até porque eles nem tinham nascido ainda. O que Abraão fez foi oferecer os seus dízimos àquele que era uma figura do próprio Cristo Jesus. Aquele de quem se testifica que vive. Meu querido irmão, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Que quando você oferece o seu dízimo, você não está oferecendo a homens mortais. Você está oferecendo o seu dízimo para aquele que vive para todo sempre. Aquele que por você e por mim ofereceu um sacrifício superior, de tal modo que não existe mais a necessidade de sacrifícios. Nós oferecemos para aquele que é rei de justiça, aquele que é rei de paz, aquele que é rei e é sumo sacerdote dos bens futuros, que é o nosso Cristo Jesus. Conforme eu disse, Jesus não veio manter o mesmo padrão da lei. Jesus veio subir o padrão. E nós não oferecemos dízimos a homens mortais. Nós oferecemos dízimos àquele que vive para todo sempre. E a Bíblia diz que o pai da fé, Abraão, ele ofereceu os dízimos. E queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Que filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo nas suas veias. Romanos 2, 28 fala sobre isso. Filho de Abraão é aquele que tem a fé de Abraão dentro do seu coração. O que muitas vezes nós fazemos é levantarmos a bandeira e dizermos: eu sou descendente de Abraão. Eu sou filho de Abraão pela fé. Por isso eu sou abençoado com o crente Abraão. E isso tudo é verdade. Mas quando se trata de responsabilidades, quando se trata de deveres, nós dizemos: não, isso é coisa da lei. Benefício de Abraão, nós queremos. As práticas que Abraão teve, não, isso não quero. E queridos, eu creio na Bíblia Sagrada. Eu creio até na capa dela. E eu creio piamente, fielmente, que o dízimo é para os nossos dias. Como que o dízimo é praticado nos dias de hoje, no Novo Testamento? Eu vou ler um texto para você. 1 Coríntios capítulo 9. Primeira Coríntios capítulo 9, verso 1. Diz assim: não sou eu porventura livre? Paulo falando. Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Paulo está dizendo o seguinte: olha gente, os mesmos direitos que os apóstolos de Cristo têm, nós também temos. Assim como eles têm direito de assim como eles têm o direito de comer e beber, nós também temos. Assim como eles têm o direito de se casarem, nós também temos. Verso 6. Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Qual é o soldado que recebe ordens do seu general, do seu sargento, dizendo: olha, você vai para a guerra, mas você vai por seu próprio custo. Você é responsável em arcar com as suas próprias despesas. Paulo está dizendo: quem vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, olha só o que Paulo diz: falo isto como homem, ou não o diz também a lei? Então aqueles que querem abolir a lei, aqueles que querem rechaçar a lei, olha o que Paulo está dizendo: olha, eu estou falando isso como homem, ou a própria lei também não está dizendo?
Verso de número 9: porque na lei de Moisés está escrito: acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Verso 11: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Queridos, a prática dos dízimos e das ofertas continua tendo a sua vigência no Novo Testamento. Para quê? Para manutenção da obra de Deus, para sustento da obra de Deus. Naquele tempo, os apóstolos, os presbíteros, as pessoas que estavam incumbidas de um cargo de liderança na igreja, essas pessoas trabalhavam no Evangelho e elas recebiam do Evangelho o seu sustento. A Bíblia diz que o próprio Senhor ordenou: aquele que prega o Evangelho também viva do Evangelho. Queridos, além disso, havia também a ordenança do quê? De não se esquecerem dos pobres, de não se esquecerem dos menos favorecidos. Quando Paulo se apresenta para Pedro, para Tiago, para João, a Bíblia diz que a ordem que Pedro, Tiago e João deram para Barnabé e para Paulo era que eles não se esquecessem dos mais pobres, não se esquecessem de ajudar também os pobres. Queridos, infelizmente, eu tenho a impressão, não estou falando do nosso contexto, falo de uma forma geral, que se dependesse de algumas pessoas, não haveria mais templos. Se dependesse de algumas pessoas, não haveria missionários sendo sustentados na obra de Deus. Se dependesse de algumas pessoas, já não haveria mais Bíblias sendo traduzidas, já não haveria materiais sendo impressos, já não haveria mais seminários teológicos, já não haveria mais obra de Deus em qualquer lugar. Porque elas dizem: não, esse negócio de dízimo é coisa do Antigo Testamento, é coisa da lei, eu não dou dízimo. E eu te pergunto, como é que a casa de Deus se mantém? Como é que a obra de Deus se mantém? Pastor, eu não dou o dízimo, porque a Bíblia diz que nós hoje somos o templo. É verdade, nós somos o templo de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que em Atos que eles se reuniam tanto nas casas também no templo. Por que é que eles não construíam um templo naquela época? Porque o Império Romano não permitia que eles construíssem templo. Então eles se reuniam nas sinagogas, eles se reuniam nas casas, eles se reuniam no templo de Jerusalém até o ano 70 depois de Cristo, porque o templo foi destruído. Mas depois que o Império Romano se tornou a religião oficial do Império, desde então templos têm sido construídos, lugares de reunião têm sido construídos. Para quê? Para que as pessoas possam se reunir, cultuar a Deus e a obra de Deus possa se propagar. Agora, querido, uma coisa eu posso afirmar para você: nós não estamos vivendo o período do deserto. O período do deserto era o tempo em que Deus fazia chover maná do céu, fazia as coisas acontecerem de uma forma sobrenatural. Mas o que diz respeito à construção da casa de Deus, somos nós que devemos prover. Tanto que quando o povo saiu do Egito com grandes riquezas, Deus disse: Moisés, diga que cada homem traga uma oferta cujo coração o mova para isso. Depois, quando Davi foi construir um templo, ele diz: olha, eu resolvo do meu particular tesouro dar o que for necessário para a casa de Deus. Depois, na reconstrução do templo, depois do cativeiro, eles fizeram a mesma coisa. E assim a obra de Deus é suprida através de quem? É suprida através de cada membro do corpo de Cristo. Agora, se nós não temos a responsabilidade com a casa de Deus, meu irmão, não pense que Deus tem responsabilidade em cuidar de você. Porque a Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se você não prioriza a casa de Deus, não ache que Deus vai priorizar a sua casa. Não deixe que a sua renda, ou não deixe com que a sua renda seja de acordo com a sua contribuição. Você gostaria que a sua renda fosse de acordo com a sua contribuição? É uma questão de consciência. E eu sei que tem mais umas 25, 50 perguntas. Pastor, mas e isso? Eu tenho resposta para quase todas, eu acredito. Porque eu já ouvi de tudo. Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode falar comigo. Vou responder com muito amor. Eu respondo com muito carinho. Porque eu quero que os filhos da fé sejam orientados na verdade. É melhor você ouvir isso de mim do que você pegar esses youtubers endemoniados, que não são tementes a Deus, desigrejados,
que não são submissos a ninguém, a nenhuma autoridade espiritual. Então eu falo isso debaixo da autoridade que o próprio Senhor me concedeu aqui nesta casa. Amém? Agora eu quero finalizar rapidinho. Quem me dá mais 5 minutos? 5, 10, 15, tá bom, aqui dá. Volta lá para Malaquias. Volta lá para Malaquias que eu quero citar algumas bênçãos que nós experimentamos ao praticarmos esses princípios. Malaquias 3:11. Malaquias 3:10, desculpa. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. Primeira recompensa que você experimenta: as janelas do céu vão se abrir sobre a sua vida. E assim como eu, como pastor, estou te exortando, te encorajando a fazer isso, eu também quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você que tem sido fiel a Deus nesse princípio, você que não tem negligenciado esta prática, você experimentará janelas dos céus abertas sobre a sua vida. Janelas dos céus abertas sobre a sua vida. Meu irmão, é do alto que recebemos toda boa dádiva e todo dom perfeito. É melhor nós termos 90% com a bênção de Deus do que 100% sem a bênção de Deus. É uma questão de lógica, é uma questão de inteligência, é uma questão de espiritualidade. Deus está dizendo: abrirei as janelas dos céus sobre vocês. Segunda recompensa, ainda no versículo 10, e diz assim: e derramarei sobre vós bênção sem medida. Bênção sem medida sobre a nossa vida. Sabe o que isso significa? Significa que se você está recebendo coisas espirituais e você retribui a Deus de forma material, você não vai receber somente coisas materiais. A Bíblia está dizendo que você receberá bênção sem medida. Bênção sem medida sobre as nossas vidas. Porque às vezes a gente pensa, bom, uma questão de matemática, né? Se eu semear R$100, será que eu colho 100 vezes mais? Não é assim. Você semeia aquilo que você tem. Você dá aquilo que você tem. E você recebe aquilo que você precisa. Deus derrama sobre você bênção sem medida. Sem limite. Sem restrição. Não vou nem partir para o Novo Testamento para falar disso, senão a gente sai daqui meia-noite. Terceira recompensa, verso 11. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. O devorador é repreendido pelo próprio Deus. Percebe nessa frase, quem é que precisa dizimar? Ou quem é que precisa do dízimo? Sou eu ou Deus? Sou eu que preciso. Por quê? Deus está dizendo assim, por vossa causa eu repreenderei o devorador. Deus está dizendo, olha, eu vou estabelecer sobre você um muro de proteção. Sabe o que eu creio piamente? Eu creio piamente que o diabo não toca naquilo que eu tenho, a não ser que Deus permita. Pastor, mas vou usar meu exemplo. O senhor não perdeu o emprego? Já perdi o emprego. E quem tirou o meu emprego? Foi Deus, não foi o diabo. E às vezes Deus dá uma sopradinha assim para a gente dar uma acordada na vida. Às vezes Deus permite algumas situações, porque, eu estou falando particularmente, experiência minha, tá? Porque às vezes nós estamos muito autoconfiantes. E nós devemos depender mais do provedor do que da provisão. Nós devemos confiar mais no abençoador do que naquilo que é bênção que Ele nos dá. E a gente vai se acomodando. Eu conversei com uma pessoa um outro dia, ela não faz parte daqui da igreja, e eu disse para ela isso, falei, cara, isso que você está passando, não ache que é uma punição de Deus.
Não pense que é uma punição de Deus sobre a sua vida, mas isso é uma permissão de Deus para quê? Para que você abandone a autoconfiança, para que você abandone a autodependência. Ele disse assim: pastor, é verdade. Eu fiquei tantos anos nesse cargo e eu, dei aquela relaxada. Eu já não dependia mais de Deus para fazer as coisas. Eu vi algo há muitos anos atrás, o pastor Pio Carvalho lá em Curitiba, e eu achava isso muito, muito interessante. Ele dizia o seguinte: olha, nós nos movemos muito por causa do dinheiro. Nós fazemos as coisas ou deixamos de fazer as coisas por causa do dinheiro. O dinheiro governa a nossa vida. Se você tem R$1.000 ou R$10.000 debaixo do seu colchão, ele usava esse exemplo assim, e de repente fazem um convite para você participar de um determinado congresso, de determinada viagem. O que você vai pensar? Bom, eu tenho os R$10.000, eu posso ir. Mas você não consulta a Deus para saber se Deus quer que você vai ou não naquele lugar. Mas se você não tem os R$10.000 e você quer participar, o que você vai fazer? Você vai orar. Deus, será que é da sua vontade? Se for da sua vontade, então traga esse recurso. Queridos, nós muitas vezes deixamos de depender de Deus. E é por isso que lá em Deuteronômio 8 diz: eu te humilhei, eu te provei, eu te deixei ter fome e te sustentei com um maná que tu não conhecias e nem os teus pais conheciam. Para quê? Para te dar a entender, para te dar compreensão de que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você vive por aquilo que você tem na sua conta corrente, ou você vive por aquilo que Deus falou a teu respeito? Você vive pelo dinheiro que você tem na sua conta, na sua poupança, ou você está debaixo da palavra de Deus? É esse o grande desafio da fé. E quando você diz o seguinte: Deus, o negócio está feio, mas está aqui, estou derramando a minha oferta, estou derramando aqui, oferecendo ao Senhor o meu dízimo. Você está dizendo: Deus, o Senhor é o provedor da minha vida. Deus, o Senhor é o sustentador da minha casa. Deus, não importa a chuva, não importa o vento, não importa os rios que dão com ímpeto contra a minha casa, eu vou permanecer fiel, porque o Senhor também é fiel, e o Senhor não pode negar a si mesmo. É uma questão de compreensão. Quarta recompensa. Verso 12 diz o seguinte: todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Todas as nações vos chamarão felizes. As nações não te chamarão ricos, mas as nações te chamarão felizes. Sabe por quê? Porque a minha felicidade não está no dinheiro. A minha felicidade está em quem Deus é. E isso Deus nos ensina, querido. Ele ensina para nós algo chamado contentamento. Contentamento não se aprende no SEV. Contentamento não se aprende no seminário teológico. Contentamento se aprende na prática. Paulo diz assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a estar humilhado como também a estar honrado. Eu aprendi a ter fartura e aprendi também a ter escassez. E ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. As nações nos chamarão felizes, gente. Contentamento. A Bíblia diz que nós não devemos colocar a nossa esperança na instabilidade da riqueza. Sabia que a riqueza é instável? Desde que eu me conheço por gente, eu ouço a respeito da tal da inflação. Porque a inflação. Porque a inflação. Porque o juro. E a Bíblia está dizendo: não coloque a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. A sua esperança tem que estar em Deus. Seu contentamento tem que estar em Deus. E Paulo diz, numa outra carta: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé, por gentileza.